Glória a Deus. Bianca, com você, querida. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos em um Deus de milagres. Nós cremos em um Deus que salva, que purifica, que restaura, que restitui, que consola, que purifica. Amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que pedimos ou sequer conseguimos imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Deus está pronto para fazer infinitamente mais. Hoje, na minha vida e na sua vida. Na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Eu não me cansarei de anunciar as maravilhas do Senhor, aonde Ele me enviar. E o Senhor está com pressa de alcançar todos, sem acepção de pessoas. A palavra de Deus nunca percorreu com tanta velocidade o planeta como neste momento. Seja através da televisão, seja através da internet, através de revistas, livros, pregações. Às vezes a gente se amedronta com o crescimento da maldade, que é divulgada de forma tão violenta. Mas talvez não seja divulgado com tanta força. Mas o que Deus tem feito é infinitamente mais. O que Deus tem feito em milhares de igrejas, povoados, pequenas congregações, igrejas perseguidas, trabalhos missionários no meio das tribos, dos ribeirinhos, em tantos lugares que vocês nem imaginam. E que muitas vezes não é divulgado. Quantas pessoas têm sido curadas, libertas, restauradas, transformadas pelo poder de Deus. E muitas vezes não tem gratidão o suficiente para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, anunciando o Evangelho a toda criatura. Se Deus fez algo grandioso na sua vida, é seu dever anunciar isso. É seu dever buscar a purificação e a plenitude do Espírito Santo, para que você se torne irrepreensível diante de Deus, apto a ser usado pelo Espírito Santo, de forma poderosa, aonde você estiver, sendo a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Muitas pessoas creem no que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, dizendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e acham que isso vai acontecer de uma forma mística. Simplesmente quando alguém colocar a mão na sua cabeça, ou quando você fizer um movimento, um passe, eu não sei, quando você tocar em um lenço. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais através do poder que age em você. Existe algo sobrenatural para acontecer na sua vida, sim, mas vai ser através de você. Isso significa que eu preciso permanecer no centro da vontade de Deus para que Ele me aperfeiçoe, para que Ele complete a obra que Ele começou em mim, de dentro para fora, até que eu esteja pronto para aquilo que já está pronto para mim. Eu tenho que parar de interromper os planos de Deus a todo instante,
através da minha inconstância, através das minhas inseguranças e da minha incredulidade. Eu preciso parar de interromper o plano perfeito, bom e agradável de Deus para mim. Todas as vezes que eu peco, é preciso permanecer firme, crendo em Cristo e permanecendo nele, para que as suas palavras permaneçam em mim, a fim de que tudo que eu pedir ao Pai em seu nome, Ele me dê. Estamos muitas vezes fragilizados por uma vida espiritual que é emocionalmente instável. Somos inconstantes. E muitas vezes ficamos fragilizados porque não conseguimos ter todo o resultado que esperamos de Deus. Mas não estamos permanecendo o suficiente nele. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quantas vezes vamos à casa de Deus e clamamos: Espírito Santo, me aperfeiçoa, Espírito Santo, me preenche, eu preciso da tua paz, eu preciso de um milagre, eu quero os dons do Espírito, eu quero talentos, eu quero poder servir ao Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser saudável, eu preciso de uma cura, eu preciso da restauração do meu casamento, eu preciso da conversão dos meus filhos, eu preciso de uma promoção no meu trabalho, eu preciso de uma dignidade melhor de vida. Clamamos a todo instante por causas impossíveis, mas esquecemos que o infinitamente mais acontece quando o poder se aperfeiçoa em nós. Em nós. Em nós. Hoje, enquanto eu clamava a Deus por este culto, o Senhor me disse: filha, vá até lá, ministrar mais uma vez a respeito do teu Deus, o Deus que faz milagres, o Deus que vence a morte, mas que também restaura o propósito de vida, que restaura a dignidade, que restaura completamente a identidade. Esse Deus completo, que quer trazer plenitude para você, sim, mas Ele precisa completar essa reforma que Ele começou em você. Deus fez um milagre extraordinário na minha vida, e a minha alegria de falar sobre milagre é saber que eu não estou falando de algo que eu simplesmente aprendi, mas eu estou falando de algo que eu conheço muito bem, porque se hoje eu estou aqui falando com vocês, é porque Deus existe, e Ele é poderoso, sim, para surpreender a ciência, para envergonhar a incredulidade. Todos aqueles que duvidaram da minha cura estão envergonhados. Todos aqueles que duvidaram que um dia eu podia ser uma mulher de Deus estão envergonhados. Todos aqueles que um dia acreditaram que eu não podia ser uma pessoa íntegra estão envergonhados. Todos aqueles que duvidaram que um dia eu ia caminhar de novo, falar de novo, estão envergonhados. E eu não estou falando somente de pessoas, eu estou falando de seres espirituais, porque o poder do nome de Jesus atua de forma soberana sobre os céus e a terra. E todo aquele que se levanta contra uma palavra poderosa de Deus, se levanta para se envergonhar depois. Hoje o Senhor disse: eu quero fortalecer a fé do meu povo. Mas para isso, eu quero que você fale sobre os inimigos da fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. E muitas vezes saímos de um culto como o de hoje, cheios de fé. Saímos de um culto como o de hoje, como de outros que eu estive aqui, como de outros onde você já esteve. Talvez até no domingo passado você tenha saído daqui cheio de fé.
Mas chegando em casa, você ligou a sua televisão e você viu uma imagem que te fez lembrar de quem você já foi um dia. E você se perdeu nas suas lembranças. E quando você se lembrou de quem você já foi, você foi tomado talvez pela lascívia, talvez por pensamentos de adultério, talvez pela culpa, pela autocomiseração, talvez pela raiva, ou simplesmente pela vaidade de querer aproveitar as coisas boas, entre aspas, desse mundo. E aí, quando você parou para pensar, estava na hora do almoço, na segunda-feira, e você já não era mais aquela pessoa que saiu do culto de domingo. E aí você se questiona, por que a minha fé é tão frágil assim? Pai, eu preciso que o Senhor transforme a minha mente, para que eu seja mais resistente. Abra sua Bíblia, em Salmos capítulo 20. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito daquilo que o Senhor falou ao meu coração. Como lidar com o desafio do tempo. Tantas pessoas desistem de buscar a Deus, desistem de servir a Deus, simplesmente porque as coisas não acontecem no tempo em que elas desejam. Um dos maiores desafios da humanidade é discernir os tempos das coisas. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre tempo. Porque eu fiquei durante meses com falência múltipla de órgãos. Meses. Sem nenhuma função orgânica. Meses em coma, depois meses lúcida, ligada em máquinas. Completamente consciente e irrelevante. E eu me lembro de cada segundo. Eu saí daquele hospital depois de um milagre completamente desfigurada. Às vezes as pessoas criam a expectativa de um milagre e elas querem que aconteça na hora que elas clamam. Mas nem todos os milagres são instantâneos. Muitas vezes a cura tem um trajeto de amadurecimento, transformação. E eu sempre digo que quanto maior a missão, maior a purificação. Quanto maior a missão, maior a purificação. Algumas pessoas acham que estão sendo castigadas e na verdade Deus está podando o seu caráter, a sua personalidade, para que você dê mais fruto ainda. Logo ali na frente, Ele vai te promover, mas Ele está criando estrutura para que você sustente o que Ele quer compartilhar com você. Quanto maior a missão, maior a purificação. Ainda não é hora de desistir. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de duvidar. Maior é aquele que te prometeu e Ele é fiel para cumprir. Não foi da noite para o dia que os órgãos voltaram a funcionar. Demoraram meses. Como que você acha que foi para minha mãe? Me vendo desfigurada com 150 quilos de anasarca, com o abdômen aberto, os órgãos plastificados. Você já entrou num CTI na ala de pacientes terminais? Vá lá. Você vai começar a agradecer mais pela sua vida. Vá visitar um paciente com falência respiratória, ligado no respirador e lúcido, dependendo de uma máquina para respirar. E você vai dizer: Pai, como eu sou grato pelo ar que eu respiro. Vá visitar uma pessoa que depende de um aparelho de hemodiálise 24 horas, como eu, durante meses, com falência absoluta dos rins. Diante da incredulidade dos médicos, dos amigos e do Conselho Mundial de Nefrologia, que diz que rins falidos há 2 meses nunca mais funcionam. Eu precisei aprender a lidar com o tempo. Como eu posso preservar a minha fé quando o tempo me desafia? O tempo me diz: você está envelhecendo.
O tempo me diz, daqui a pouco você não tem mais esperança, daqui a pouco você não tem mais vida, daqui a pouco você não tem mais beleza, daqui a pouco você não tem mais força, daqui a pouco você não tem mais argumento. O tempo, muitas vezes, quando você está precisando de um milagre, ele te ameaça, dizendo: o seu tempo está acabando. Muitas vezes estamos clamando pela transformação de um casamento e os dias passam, as semanas passam, os meses passam, os anos passam e você pensa: acabou a minha vida. Eu perdi a minha vida nesse relacionamento esperando por um milagre. O tempo te ameaça dizendo: você não teve filhos até hoje, você não vai ter filhos. Pare de acreditar. Você não se casou até hoje porque você não merece ser amada. Pare de acreditar. Os seus sonhos vão sendo sepultados e parece que no terreno do teu coração fica cheio de defuntos. Porque muitos sonhos que você abrigou longe da presença de Deus não aconteceram porque você estava pedindo a coisa errada, na hora errada, da forma errada, sendo a pessoa errada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como é difícil lidar com o tempo quando nós precisamos de um milagre. O Senhor quer alimentar a sua alma com o consolo que te dá discernimento a respeito do tempo em que você está vivendo hoje. Você sabia que eu fui para casa com um buraco na barriga? Cabia uma mão, um punho fechado dentro do meu abdômen. O meu estômago aparecia por esse buraco e vazava suco gástrico no meu corpo, queimando o meu abdômen. E os médicos diziam: essa fístula não fecha. Nós nunca vimos uma fístula evoluir para um buraco tão grande que dá acesso ao interior do seu corpo. Eu não podia entrar numa piscina, não podia entrar no mar, porque a água entrava dentro do meu corpo. Você sabe por quantos anos eu fiquei pregando o evangelho? E eu pregava 5, 6 dias por semana. 2 anos e meio com a barriga aberta. Eu estava pregando aqui, ninguém sabia, porque eu não ficava falando. Dali a pouco eu já começava a me coçar assim, ninguém sabia o que era. Já estava vazando suco gástrico. E aí começava a queimar, começava a coçar. E eu normalmente estava de preto, porque as pessoas não percebiam que eu já estava toda molhada. Como lidar com o tempo? Eu posso começar te dando uma dica. Eu estava convicta de que o que eu tinha era muito melhor do que o que eu gostaria de ter. O que você tem hoje é melhor do que o que você gostaria de ter, porque o que você tem é seu. Se existe uma ponte para o milagre, essa ponte se chama gratidão. 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 A gratidão que eu tinha por estar respirando, por estar caminhando, era maior do que a angústia de estar vazando suco gástrico. A gratidão que eu tinha de ter passado por 2 paradas cardiorrespiratórias de mais de 18 minutos, com lesão cerebral permanente e estar raciocinando perfeitamente, era muito maior do que a minha queda de cabelos, do que a miopatia multifatorial aguda que eu tinha, que era a ausência de massa muscular no corpo todo. Braços encurtados, pernas encurtadas. Eu andava devagarinho no púlpito. Eu precisava de ajuda para subir as escadas. E eu pregava assim, sussurrando, porque eu não tinha voz. Mas eu estava tão grata pela vida. A todo instante eu clamava: Espírito Santo, fica comigo e me ensina a discernir os tempos. Espírito Santo, fica comigo e me ensina a viver o agora.
Espírito Santo, fica comigo e me dá a mente de Cristo para que eu possa discernir todas as coisas, porque eu já perdi tempo demais da minha vida e agora eu preciso viver plenamente cada segundo. Não importa se eu estou mancando, não importa se eu estou afônica, não importa se eu estou careca, não importa se eu estou esburacada, eu estou viva! Todo ser que respira, louve ao Senhor. O que está impedindo você de louvar a Deus? Uma pessoa que você ama e te rejeitou? Isso é pouco. O que está te impedindo de louvar a Deus? Uma enfermidade que te ameaça com um diagnóstico de morte? Isso é pouco. O que está te impedindo de louvar a Deus? O milagre que parece que está demorando? Uma cura que você tem clamado? Isso é pouco. Você faliu? Isso é pouco. Vai dizer que você não está louvando a Deus só porque você engordou. Isso é pouco. Eu já pesei 120 quilos, queridos. Eu sei o que é você não querer ir na igreja porque não tem uma roupa para vestir. Tá todo mundo com cara de ué, mas as mulheres me entendem. Sim ou não? Obrigada, queridas. Glória a Deus. A gente é sincera. Ah, não vou na igreja hoje não, vou assistir pela internet porque eu não tenho roupa para vestir e eu engordei, aí eu tô deprimida, aí eu choro. Meu Deus, olha aí. Isso é pouco. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós perdemos o foco por tão pouco. Nós perdemos o foco por tão pouco. Muitas vezes estamos saudáveis e perdemos o foco por besteira. Por ansiedades, preocupações, angústias, inseguranças. Mas hoje o Senhor disse, eu marquei um encontro com a minha igreja. E esse encontro é hoje. 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 O mal do século se chama ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É um estresse de quem vive prensado entre o passado e o futuro. Pessoas aprisionadas na expectativa daquilo que gostariam de ser ou na frustração daquilo que não conseguiram alcançar. Mas quando Deus diz, eu marquei um encontro com você hoje, Ele está dizendo, saia do amanhã, volte do ontem, porque o meu encontro com você é agora. É agora. É agora. E Davi nesse salmo diz assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Nessa noite muitas pessoas estão precisando de um milagre assistindo esse culto pela televisão. Assistindo esse culto pela internet. Muitas me mandaram e-mails daqui de Belo Horizonte, dos hospitais, clamando, inclusive pedindo uma visita. Amanhã eu vou visitar algumas pessoas. Mas pelo pouco tempo que eu estou aqui, eu somente clamei ao Senhor e disse, Pai, leve este culto aonde estiver alguém enfermo. Leve este culto aonde estiver alguém enfermo. Porque eu creio no poder que está no nome de Jesus.
que o Senhor te responda no tempo da angústia. De que adianta que o Senhor te responda antes ou depois? Importa que Ele te restaure, que Ele te responda exatamente no tempo da sua angústia. Que do santuário Ele te envie auxílio, de Sião te dê apoio, te dê suporte, te erga novamente. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Que Ele te conceda o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. Ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus, Ele responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e cavalos. Alguns confiam no dinheiro e na sua influência, no seu poder de persuasão. Alguns confiam na sua vaidade, na sua aparência, na sua juventude. Alguns confiam em mentiras, engodos, ou até em espíritos malignos. Mas nós confiamos no nome do Senhor. O nosso Deus, que apesar de muitas vezes não entendermos o tempo em que Ele age, Ele é absolutamente pontual. Eles vacilam e caem, aqueles que confiam em coisas que perecem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Portanto, o Senhor concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Responde-nos, Senhor, quando clamamos. Como é difícil discernir os tempos. Quando nós somos jovens, queremos que o tempo passe rápido, porque queremos fazer 18 anos logo. Parece que os 21 anos não chegam nunca. Não é assim? Meu Deus do céu, eu tenho 15 anos, faz 10 anos. Quando que eu vou tirar minha carteira de motorista? Quando que eu vou poder sair de casa sozinho, sozinha? E aí quando a gente envelhece, a gente começa a pedir para Deus: Deus, eu quero conhecer meus netos. Deus, prolonga os meus dias, eu quero conhecer meus bisnetos. E aí a gente quer que o tempo ralente. Começam a vir as rugas e você fala: Deus, pode parar no tempo. Para. Cabelo cair. Para, Senhor, já está bom. O nosso desafio, muitas vezes, é porque fomos criados para a eternidade e sofremos com o passar do tempo, porque o tempo nos castiga, mas o pecado nos jogou nessa dimensão. E temos que relacionar com um Deus eterno, com um Deus atemporal. E muitas vezes, quando falamos de milagre, queremos tocar aquilo que não vemos, queremos tocar a eternidade e pedimos: Senhor, nos adestra. Quando nós estamos felizes, queremos que o tempo não passe. Mas quando nós estamos tristes, passamos a noite acordados e parece que o sol não nasce nunca. Você já teve alguma noite de insônia? Eu já. Parece que não vai amanhecer nunca. Não é? E quando você está apaixonado? Hã? Mal acabou o jantar, você começa a conversar, de repente você começa a ouvir o passarinho. Você fala: meu Deus, amanheceu. Não é assim? Quem lembra? Você tem que lembrar. Se você não lembra, tem que apaixonar de novo. Pela sua esposa, pelo seu marido, óbvio. Por que a gente muitas vezes é tão vulnerável diante das mudanças do tempo, diante da nossa humanidade, dos nossos sentimentos que mudam tanto, as nossas opiniões que mudam tanto? Muitas vezes parece que a gente está numa montanha russa.
Mas o Senhor disse para mim hoje: filha, sabe qual é a conexão entre a terra e o céu? Sabe qual é a conexão entre a humanidade que vive nesse tempo e o Criador de todas as coisas, que é atemporal? É a fé. Quanto maior for a sua fé, maior habilidade você vai ter para discernir os tempos. Quanto maior for a sua fé, maior a porção de eternidade que vai haver em você. Porque a fé é o que te conecta com aquilo que você espera e com aquilo que você não vê. A fé é o que te faz vencer o mundo, conduzido pela convicção que vence os teus sentimentos, as tuas vontades, as tuas más lembranças. Jesus, em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34, disse: não andem preocupados.